Queridos irmãos, boa noite. Nós vamos, nesse ponto, dar início às nossas atividades de hoje. E, na medida em que ela vai acontecendo, os nossos irmãos vão chegando. Nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel Chico Xavier, a mensagem: Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Está em João 21:17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor.
O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então, depois de lermos essa mensagem, convido todos à oração. Amado Senhor, ampara-nos e nos abençoe nesta noite, em mais essa atividade, Senhor, que estamos realizando no ambiente virtual do Centro Espírita Anália Franco. Conceda-nos tudo aquilo que estamos necessitando: paz, tranquilidade, harmonia, amor, saúde, compreensão. Dai-nos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, sondando o nosso íntimo, descobre que estamos precisando. Te pedimos também que no decorrer da atividade de hoje vai diagnosticando em cada um dos irmãos que, direto ou indiretamente, esteja ligado ao Centro Espírita Anália Franco. Que o Senhor possa ir amparando todas as necessidades. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Alessandra, que conceda a ela a intuição, a inspiração, tudo que seja necessário para a realização do seu trabalho. E assim, confiantes e gratos, nós abrimos as atividades desta noite, que assim seja. Então, nós estamos, conforme já foi anunciado no grupo do Facebook, recebendo hoje a nossa irmã Alessandra, que é quem fará a palestra. Então, Alessandra, seja bem-vinda, você fique à vontade. Nós estaremos aqui te assistindo e pode nos chamar a qualquer momento, tá bem? Quando eu perceber que você está encerrando, eu volto para a gente fazer o encerramento, tá? Fique à vontade. A partir de agora, você pode fazer a sua exposição. Tá, obrigada. Então, agradeço aí, né, o convite da casa, de todos esses amigos que estão aí hoje assistindo, né? Então, é o nosso momento de refletir, de conversar, de trocar ideias, né? E assim, que seja fluido, né? Que seja agradável, que não seja formal, né? A gente pode ir conversando, se alguém depois quiser a palavra no final, né? A gente discutir sobre o que a gente vai fazer uma reflexão, nós vamos construir juntos. Então, esse assunto, né, a transição planetária, acho que já está até batido, já está cansativo, né, porque todo mundo vivendo esses dias agora de tanta aflição, tanto gente vendo tanta coisa acontecer, né, então, o assunto é recorrente, ele é diário, a gente tem visto mais mortes, a gente tem visto mais coisas acontecendo ao nosso lado, né?
E, na verdade, essa transição que a gente julga aqui planetária, que a gente está passando, né, na Terra, por essa experiência de sair do mundo de expiação e provas e passar para o mundo de regeneração, é uma experiência que nós fomos convidados a passar. E ela é gradual, ela não vai acontecer de uma vez. O que estamos passando agora é uma parte, né? Mas isso já vem ocorrendo há mais tempo e ela está mais visível, vamos dizer assim. A gente está visualizando mais, sentindo mais, mas essa transição ela já vem ocorrendo de forma gradativa e de forma natural. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante, né, nesse momento. Agora a gente ir se acalmando, como muitos de nós já nos aquietamos mais do que era no começo, daquela que ninguém sabia como o vírus se comportava, o que ia acontecer, veio o medo, a insegurança. E hoje, né, vamos falar que mesmo com dor, com muita tristeza, com muitos que se foram, a gente tem a certeza de que tudo é para um mundo melhor, para uma terra melhor. Então vamos aqui discorrer o que a gente preparou aqui para hoje, né? Então, ó, vivemos num momento da humanidade que ele é sacudido, né, por clamor, sofrimentos, e dessa vez temos o vírus, coronavírus. E diante desse coronavírus, todos se curvaram, né? E convidou o mundo inteiro à reflexão. Não foi um só país, não foi uma só raça, um só credo, não teve distinção. Fomos todos chamados a pensar. E a gravidade da pandemia, ninguém pode duvidar dela, né? Tanto em termos de extensão global, quanto da sua intensidade. A Terra estremeceu, todos sentimos, né? O país mais rico ao país mais pobre, ninguém teve como combater, né, o coronavírus. Um inimigo invisível, pequeno, mas que assolou aí todos os países, todas as nações, e fez curvar aí até as grandes, né, e ricas nações, que resolvem tudo ou com dinheiro ou com armamento, e dessa vez não teve como reagir. Então, a gravidade a gente não pode negar, né? Não temos como negar. Mas essas catástrofes, né, de grandes proporções visíveis, elas aconteceram ao longo do tempo. Então, nós tivemos já, se a gente for ver na história, né, a peste bubônica, que pode ter matado. Isso aqui é estatística da época, que não tinha tanta tecnologia igual nós temos hoje. Mesmo assim, as estatísticas ainda não refletem toda a realidade. Mas, para a época, entre 70 a 200 milhões de pessoas no século XIV. É muita coisa. E sequer eles tinham os recursos que nós temos hoje, né? Por mais avassaladora que é essa pandemia, nós temos mais recursos do que tinha antigamente. Teve a gripe espanhola, que ceifou entre 50 a 100 milhões de encarnados, que foi há 100 anos, né? Se for olhar pelo olhar espiritual, foi ontem. Mas para nós parece que foi muito tempo, nós não vivemos isso, né? Mas são dois exemplos do que nós estamos passando hoje. São dois exemplos de doenças que geraram mortandade intensa, como a gente tem visto atualmente. Então, essas catástrofes coletivas, né, que vêm ao longo dos tempos, elas são para acelerar, né, a nossa regeneração, vamos falar assim, o nosso progresso. Então, o vírus da gripe, o vírus da varíola, falam até que muitos foram propositalmente introduzidos num novo mundo, que seriam aqui as Américas, para forçar o desencarne das populações que não possuíam os anticorpos. No nosso caso, aqui no nosso Brasil, os índios.
É assim, dói a gente pensar que isso aconteceu, mas parece que é verdade. Tipo, a varíola, o sarampo, eles não tinham as defesas, né? E você traziam pessoas doentes, colocavam no meio deles e dizimavam-se populações inteiras ali da região. Então, esses episódios que a gente hoje tem conhecimento que aconteceram, demonstra o quê? Que a Terra era um mundo de expiação e provas ou de regeneração. Nessa época, né, em que tudo isso aconteceu, de expiação e provas. E nós ainda estamos passando pela expiação e provas, querendo atingir o mundo de regeneração. E a gente ainda tem muito, né, caminho a percorrer. Às vezes nós estamos aí nesse período de aceleramento, de aceleração, mas nós não vamos ver tudo ainda. E vai ser gradual, vai ser, não, como eles falam, não vão desrespeitar as leis naturais, né? Vai acontecer de forma gradual. E a transição planetária, ela já começou ou teve início agora? Então, como nós falamos, ela já começou antes disso estar acontecendo. O que acontece hoje é que ela se corporifica, né? Ela tornou-se palpável diante dos nossos olhos e nos colocou diante do perigo iminente da morte. E como o Valdomiro fez uma palestra uma semana atrás aí, falando da morte, né, nos acalma bastante esse tema também. A morte é uma transição, então, se nós tivermos que passar por ela agora ou depois, nós vamos passar. Então, é ter essa calma, essa tranquilidade, vamos fazer o nosso melhor, para que tenhamos também uma passagem, um desencarne tranquilo, né? Seja na pandemia, seja de morte natural, seja da causa que nós programamos para passar diante dela, mas é o destino, né? É a nossa programação, nosso corpo material, ele é perecível. E o que nós temos de nosso melhor é o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência. Então, o que a gente está vendo agora é que a morte se tornou visível e palpável. Então, ela é iminente, nós assistimos ao medo, ao pânico, tomando conta da humanidade. Nós não estamos preparados, né, para ver um dos nossos ali perder a vida. A gente ainda é apegado, né, a esse dogma da vida, a gente ainda tem apego aos nossos entes queridos. Então, a gente ainda não tem essa maturidade espiritual, vamos falar assim, de achar tudo tão natural. Ainda não achamos. E essa pandemia, ela se tornou muito rápida, por quê? Porque com a tecnologia, com os transportes rápidos, com as pessoas se deslocando muito facilmente de um lugar para outro, ela se espalhou rapidamente, né? O que nós vimos que veio do final do ano, de novembro, dezembro, já tinha o vírus. Só que foi se multiplicando e tornou aí essa pandemia avassaladora. Por quê? Porque os transportes, as interconexões de todos se ocorreu rapidamente. Então, nenhum país está isento, né? Como a gente já disse, todas as nações foram atingidas. Às vezes de uma forma menos violenta, outros de uma forma mais tranquila, conseguiram ter um controle melhor, mas todos fomos assolados, né? E junto com o vírus, o que aconteceu, né? Mudou a dinâmica das relações econômicas, das relações sociais, paralisou os movimentos políticos, as guerras, os conflitos comerciais. Agora está voltando de novo, né? Deu uma folguinha ali, acostumou com o tanto de perdas de vidas humanas ali e começa a briga de novo, né? Dos conflitos. O que era para melhorar
né? A gente espera que melhore ainda, que se conversem mais, que pensem mais na humanidade, mas a gente vê que, aos poucos, retomando a normalidade, começa a retomar de novo os conflitos, né? As relações econômicas, as relações sociais e as relações comerciais. Precisamos muito, né, da consciência dos nossos dirigentes, né? Temos o dirigente aí da Terra, o nosso Cristo maior, mas os dirigentes humanos ainda deixam muito a desejar. Estamos assistindo também, né, a depredação ambiental do planeta. Quantas queimadas, quantos incêndios, secas, quantas coisas estão se perdendo. Estamos assistindo isso também. E a tendência não é uma melhora, né? A tendência, enquanto não houver a consciência do ser humano, que ele é o causador de tudo, não vai parar de ocorrer, né? Elas vão ter ali uma melhora temporária, mas chega na mesma época, no mesmo período, retorna tudo de novo. Nós já estamos vendo isso aí há quantos anos, né? Quantas décadas? As queimadas, os incêndios. A maioria, infelizmente, né? Por consciência ou não, é causada pelo ser humano. Sabemos que muitos não são intencionais, né? Que às vezes ali vai fazer um fogo, alguma coisa para um alimento, alguma necessidade, mas que com essa sequidão, com tanta matéria ali seca para se queimar, uma faísca é o começo de um grande incêndio, você não consegue controlar, né? Então, não só a pandemia do coronavírus, que é o que a gente mais vê, mas a transição planetária ela está ocorrendo em vários aspectos. E um dos que a gente pode também levantar conscientemente é a depredação ambiental do planeta. Estamos assistindo isso também. Então, nós cremos, né, que estamos deixando de um mundo de expiação e provas para entrar no mundo de regeneração. Mas estamos preparados, né, para isso? Porque está havendo, né, tantos desencarnes. Para que seria, né? Será que na programação do nosso Cristo, né, tantos precisariam retornar à pátria espiritual e outros, né, outras pessoas, outros espíritos estão encarnando para que também se acelere esse movimento. E não vai haver, gente, como eles falam, como muitos creem, né, vai chegar um outro planeta e vai se acoplar ou se aproximar da Terra e vai levar aqueles espíritos que não estão preparados para ficar na Terra. Não existe isso, né? O planeta chupão, vamos falar assim, não existe. Existiram os degredados, os exilados, em outros tempos, né? Agora, pelo que a gente vê, vai ser de uma maneira mais suave. Está acontecendo uma aceleração, né, mas ela vai ser gradual. E o que a gente vê hoje, a pandemia, é um flagelo destruidor. Ele está escrito, né? A gente tem isso no Livro dos Espíritos, na parte 3 das leis morais. E tem a pergunta, eu vou ler, porque ela tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Então, a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Vem a resposta. Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição, e é necessário ver o fim para apreciares os resultados. Só julgais essas coisas do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que se necessitaria muitos séculos.
nos flagelos destruidores, aos desencarnes coletivos. Centenas de milhares de indivíduos que desencarnam, sofrem um choque. Os espíritos são colhidos, regressam ao mundo espiritual, passam por experiências e refletem. Chegam ao mundo espiritual comovidos, regressam modificados, devido à dura experiência. Percebem, então, a fragilidade da existência corporal, a fragilidade dos poderes humanos, a fragilidade do dinheiro, a fragilidade do poder e a fragilidade da vaidade. Então, isso foi escrito em 1864, 1865. E faz mais de 100 anos, né? 140, 150, eu não consigo calcular agora de cabeça, mas é muito atual. Nos reflete aí mais de 200, né? Não estou calculando certo. Mas isso foi escrito em 1865. E olha o que nós estamos passando hoje. É o que tá dito aqui. E o que isso vem para mudar, né? E o que vem para nos mostrar que nós temos a fragilidade da existência corporal, nós temos a fragilidade dos poderes humanos, nós temos a fragilidade do dinheiro, do poder e da vaidade. De nada adianta isso. Não vamos levar nada disso. Mas de tempos em tempos precisamos ser lembrados, né? De que de nada adianta a matéria, de nada adianta o poder, de nada adianta o dinheiro, de nada adianta a vaidade. De tempos em tempos temos que ser lembrados. E o que acontece, né, com esses flagelos destruidores? São vários movimentos que são propulsores da mudança. Então, uma massa de espíritos são constrangidos a experimentar a mudança. Há uma melhora da grande massa e, por fim, a finalidade, né, mudar a mentalidade do mundo inteiro. Os choques que dizimam as populações atingem os corpos, mas não atingem os espíritos. Esses continuam, né, do outro lado, e são atendidos, são levados aos hospitais, aos locais de tratamento, tem todo um amparo espiritual, né, para todos esses que estão desencarnando. São atendimentos, tanto aqui, quando espiam, passam pela doença, né, tem todo esse amparo espiritual, quando chegam à pátria espiritual, todos são amparados, né, recebem esse auxílio espiritual que necessitam. Então, quando há esses flagelos, ele altera o fluxo dos encarnes e desencarnes. Por quê? Porque há esse aceleramento, há uma movimentação em massa, que é necessário para gerar a remodelação da humanidade. E atinge a todos indistintamente, conforme já dissemos, sem diferença de raça, cor, etnia, país, opção sexual, nada. Não tem a minha religião, eu sou protegida, a sua, você não tem nada disso, não tem crença, não tem raça, não tem dinheiro, não tem, vamos falar assim, nada que um leve vantagem sobre o outro, né? Todos somos iguais. Isso veio provar, todos somos iguais. O que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, o que precisa de um respirador, pode pagar, mas também não tem, porque todos estão ocupados. Né? O que adianta? Então, veio nos mostrar isso. Então, nós somos chamados a lidar com essas situações, desses flagelos naturais. O vírus, por mais devastador que ele seja, é um flagelo natural, né? Ele foi colocado, muitos falam que foi criado, que esse vírus teve uma criação chinesa. Eu não acredito nessa perversidade. Eu acredito que existiu o vírus e ele teve a finalidade dele para a exemplificação da humanidade de que ela precisa melhorar. Eu acredito nisso. E o que nos força, né, diante desse flagelo? A desenvolver a nossa inteligência, a desenvolver os nossos valores morais, né,
nos suscitam a desenvolver várias virtudes entre elas a paciência, a resignação, a criatividade, né? Quantos aí não ficaram no isolamento ou ainda estão passando por um isolamento bastante severo ainda, né? Por medo da doença, pela própria condição física, né? De não poder estar se expondo tanto. Então, vem desenvolver em nós a paciência, a resiliência, a resignação, a criatividade, né? Do que nós podemos fazer em casa, como que vai ser nosso convívio com os filhos, já que eles não podem ir para a escola, eu tenho que organizar a minha atividade de trabalho com a atividade dos meus filhos. Eu tenho que ter uma criatividade ali para fazer um almoço, eu tenho que ter uma criatividade para brincar com a criança. Então, assim, passamos por isso, estamos passando, saindo, né, gradativamente saindo, mas fez todos nós pensarmos um pouquinho mais. E pós essa calamidade, o que acontece? Né? O que acontece? A humanidade avança em vários campos. No campo tecnológico, no campo da ciência, no campo moral. A dor mexe com as nossas entranhas e, paradoxalmente, surge o progresso. A toque de caixa, né? Estão sendo criadas vacinas. Sabemos que a indústria farmacêutica, ela demora muito tempo, né? Os ensaios, né, da medicina junto com a farmacêutica demora muito tempo a aprovar a medicação para determinadas doenças, são estudos, testes, e com esse vírus houve uma aceleração. Quem sabe aí agora em outubro nós já não temos a primeira vacina liberada. E foi num tempo, vamos falar assim, não previsto, né? Foi mais rápido do que o normal. Então, passando pelas dificuldades, o ser humano repensa a existência. Ele realinha o objetivo de vida, ele revê posições. E só quando somos constrangidos à dor é que paramos, né, para pensar. Então, a gente está aí num período de realinhamento mesmo, de realinhamento dos nossos objetivos, de rever as nossas posições, de refletir, né, sobre o que somos, o que queremos, para onde vamos. Então, é fazer essas reflexões aí. Também está escrito, né, além do Livro dos Espíritos, em A Gênese. Em A Gênese tem lá, no último capítulo, são chegados os tempos. E tem um item lá que são sinais dos tempos. E eu vou ler aqui rapidinho, só para situar também no que nós estamos vivendo hoje. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância vai ter. Aos seus olhos, nada mais exprimem do que uma crença pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, eles apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo prenunciar a subversão das leis da natureza. Ambas as posições são igualmente errôneas. Por quê? A primeira envolve uma negação da providência e a segunda porque anunciam a perturbação das leis da natureza, mas não o cumprimento dessas leis. E não há digressão das leis da natureza. Não foi criado um vírus para que perturbasse as leis da natureza, não. Ele aconteceu naturalmente. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem é nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde tal toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, a gente, escrito isso lá em 1864 e trazido para hoje, né?
os sinais dos tempos, que eles falam dos flagelos, falam da fome, das pragas. Esses tempos aí nós tivemos praga de gafanhoto. Fala da fome, dos alimentos. Pois bem, pois mal, estamos aí chegando numa fase que está faltando arroz para a nossa população. Ainda não está faltando, mas encareceu. Então, assim, são coisas que ao longo dos tempos acontecem. Nós vamos passar fome? Não, vamos mudar, vamos comer outras coisas, vamos comer um macarrão, vamos comer uma batata, né? Mas, assim, são coisas que estão acontecendo e estão nos provando que está mudando, né? A ordem da posição da Terra em muitas dessas mudanças, principalmente essas ambientais, são causadas pelo próprio ser humano, né? Então, a gente está submetido a essa lei do progresso. E, querendo ou não, a Terra vai evoluir. Se a gente vai evoluir com ela, aí é problema nosso. Vai passar pela regeneração. Ainda estamos no mundo de expiação e provas, caminhando para a regeneração. Se vamos chegar a essa regeneração, depende de nós, né? Então, isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado, e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações, tornam a terra mais produtiva. Então, acontece nas duas frentes, né? Tanto na física quanto na moral. Então, se fisicamente há uma melhora, e ela deve ocorrer, queiramos ou não, moralmente ela também tem que ocorrer. E isso já cabe muito a nós, né? Como pessoas mesmo, como cidadãos, como cidadãos do universo, como habitantes desse globo, o que nós queremos, né? O que nós somos, para onde vamos, é o que a vida quer de mim. Então, são perguntas que nós vamos ter que fazer para começar a se melhorar. Então, existem planetas mais adiantados? Com certeza, sim. Existem planetas com mais dificuldades? Também. Então, nós estamos passando por esse aprimoramento. E eu acho que a gente tem que passar por ele com tranquilidade, com serenidade, para que a gente possa não se apavorar, não perder aí a nossa linha de raciocínio, né? Não deixar o desespero, não deixar as atribulações tomarem conta de nós. A gente vê muitas pessoas, às vezes, em depressão, né? Estamos agora no mês de setembro, que é um mês dedicado à análise do suicídio. Então, assim, a gente ter essa tranquilidade, como não vangloriando e não querendo ser melhor que ninguém, da nossa crença, da nossa religião, que nos dá essa paz, né? E todas as religiões, elas têm o seu papel nesse instante, que é de acalmar, né? Que é de acerenar, que é de dar um bálsamo ali para esses que necessitam. Então, nós, como espíritas, temos nosso papel também dentro desse quadro da pandemia, como
todas as religiões também têm. E essas catástrofes, né, elas vêm para mexer mesmo com sentimentos, com pensamentos, com tudo o que acontece, né, em torno do mundo mesmo. E aqui tem mais uma leitura que vem falar sobre essa regeneração, né, que diz assim, ó, pois bem, algo que indica que o mundo atual já está se tornando um lugar melhor. Por um lado, vemos redes de solidariedade se formando entre pessoas para enfrentar a doença e lidar com seu tratamento. E por enquanto, né, até tempos atrás e até hoje, que a gente não tem ainda a vacina, o isolamento social. Certamente que é bonito de se ver. Notamos também que a natureza pode estar aproveitando a redução da atividade econômica e da mobilidade social para respirar e renovar. Foi a época que estava tudo parado, o pessoal falava que os rios estavam mais bonitos, que as árvores estavam mais frondosas, que estava tendo menos poluição no ar. E, infelizmente, com esse período agora de seca, a gente vê que as coisas voltaram novamente ao patamar de muita poluição, né? E pouca água e bastante desolação nesse instante a gente está passando, né? Queremos muito aí essa chuva que nos traga essa renovação do ar, que deu um basta aí nessas queimadas, né? E que a vegetação, os rios, tudo possa se reabilitar novamente. E, por outro lado, a gente vê também os governos, né, dos países, que eles não têm sido tão solidários quanto poderiam. Infelizmente, né, nessa ainda existem, né, as guerras comerciais, um quer mais equipamento para si, mais medicação, e mesmo aí na produção das vacinas, onde poderia ter mais cooperação entre essas potências aí que estão conseguindo, né, fazer a vacina, não tem tanta cooperação entre si. Então, enquanto muitos países ainda estão sofrendo com ausência de equipamentos, profissionais de saúde, recursos financeiros, às vezes, tem muitos que têm, mas também não abrem mão, né? Então, cada um protegendo ali os seus povos. Mas a gente espera que no final, né, de tudo isso que a gente está passando, pelo menos a maioria saia melhor do que entrou. Então, como ficou demonstrado, o mundo já passou por inúmeras catástrofes. Mas o que será dele dependerá da nossa ação, de nós os encarnados. Então, várias mensagens chegam através dos médiuns, alentando, né, falando, enchendo a gente de esperança, que tudo é por um porvir melhor, né, que essas mensagens servem para nos inspirar, que tenhamos, assim, essa fé, né, que o Cristo maior, que Deus, está na condução de tudo. Então, é isso que a gente tem que ter conosco, dessa tranquilidade, que tudo é para melhoria material do mundo, para melhoria principalmente moral, né, das pessoas. E que esperamos, né, que aqui fala também no fortalecimento, nessa concepção dos direitos humanos por meio das políticas de financiamento desses órgãos, né, que de fato possibilitem a elevação das condições dos seres humanos e de suas comunidades para que atinjam seu potencial. Seria muito, muito bom, né, se a gente não tivesse mais fome, se a gente não tivesse mais miséria, se a gente tivesse todo mundo com um lar, não tivesse pessoas nas ruas, né, seria o melhor dos mundos. E a gente espera, não sei se nós vamos ver, mas que essa regeneração realmente aconteça. E se temos que ser instrumentos, né, para essa regeneração, sejamos dignos de passar por ele, né, tenhamos essa tranquilidade. E tem umas palavras aqui de um autor que é até desconhecido, mas que eu achei interessante, que eu lendo sobre o tema, peguei ele aí na internet, que é o Tiago Lima da Silva, que ele fala assim, ó: para os espíritas progressistas, portanto,
A construção de um mundo de regeneração passará necessariamente pela assunção de responsabilidades e pelo agir concreto e prático de construção de um novo mundo. Se as almas que aqui desembarcarem na esteira desta crise forem mais elevadas, ótimo, pois encontrarão melhores condições para desenvolverem seu potencial. E se forem mais das mesmas almas, ótimo também, pois coletivamente teremos mais meios para auxiliá-las a encontrar um caminho de desenvolvimento. O importante é, de um modo ou de outro, é trabalhar para acontecer. Tiago Lima da Silva. Eu achei bem interessante, porque muito se fala que vai vir muitos espíritos de escola que participaram dessa organização da regeneração da Terra e que vão ajudar nessa regeneração. Né? E aí a gente fica pensando, esses espíritos de escola, acho que isso está escrito nas obras póstumas de Allan Kardec, tem uma parte lá que ele fala disso, que essa regeneração, os cristos de vários planetas se reuniram para fazer essa regeneração terrestre. E vários espíritos que passaram já pelo orbe terrestre irão voltar para ajudar nessa regeneração. Independente, né, se esses espíritos vão ser melhores ou não, que ele deixou, que o Tiago escreveu aqui para nós. Nós temos que nos tornar melhor e ajudar aqueles que precisam também a se tornar melhor, para que a Terra seja melhor. Se esses espíritos de escola vierem, melhor ainda, eles têm conhecimento, têm sabedoria e vão nos ajudar a caminhar mais rapidamente. Mas, independente disso, vamos fazer a nossa parte. O importante, como diz ele aqui, de um modo ou de outro, é trabalhar para acontecer. E como é o nosso comportamento, né, nesse período da transição? Todas as religiões têm o seu papel de auxílio, né, de conforto, de ali trazer uma tranquilidade aos seus fiéis, aqueles que seguem determinada doutrina. E nós, como espíritas, o nosso papel principal, sobre o que eu li, tá? Pode ser que outros discordem, mas é o papel de nós cuidarmos da nossa vida íntima, tipo, da nossa reforma íntima, né? Aproveitar esses momentos de dor, de tanta transformação, e também nos reformarmos, né? O que eu posso mudar, fazer essa reforma. Então, esse cuidado com a nossa vida íntima, a gente tem que ter no nosso dia a dia. Ao acordar, fazer uma prece, né? Ou ao dormir, tranquilizar o nosso espírito, a nossa alma, para que assim as coisas cheguem até nós, mesmo que cheguem bruscas, a gente tenha a serenidade de resolver. Né? Não entrar ali, que a gente fala, na espiral do conflito. Chega uma pessoa nervosa, já falando mais alto, já brigando, e você entra nessa onda. Não. Então, a gente aprender a ser os pacificadores, vamos falar assim. A não deixar os conflitos evoluírem. A gente ser ali um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar equilibrado. Né? Então, a gente cuidar dessa nossa vida íntima, de equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, né? Para que a gente possa lidar bem com essas situações. E na casa espírita, né, igual nós estamos aqui hoje, numa reunião, numa conversa, nós vamos reabastecer a nossa vida íntima, né? Com consolo, com esclarecimento, com a inspiração, com as boas vibrações, com os bons contatos, com as boas conversas, buscando esses recursos espirituais aí, né? Um passe virtual. Hoje está sendo tudo virtual, por que não um passe virtual? Né? Basta a gente pensar, mentalizar, nós temos ali o nosso anjo de guardião, nós temos nossos mentores, nós temos os benfeitores,
nós temos os amigos da casa que frequentamos, né, nossos benfeitores espirituais, estão todos aí para nos atender, né, nos prestar o seu auxílio. Estão atarefados? Está tendo muita gente, né, para eles atenderem. Se a gente der menos trabalho, melhor. Mas a gente ter essa tranquilidade também de buscar a casa nessas reuniões que nós temos, de fazer as nossas leituras, de fazer as nossas orações, de não deixarmos de fazer o nosso culto no lar, né, nos preparar aí para a semana, né? Quando a gente faz aquele culto no lar, parece que as coisas ficam mais claras, né? A gente percebe as vibrações melhores. Quando a gente busca isso, a gente vê que as coisas vão melhorando. E às vezes problemas que você acha que não vai resolver, de repente aparece a solução. E então, nesse sentido, a reforma íntima, né, alicerçada na verdadeira prática do amor ensinado pelo Mestre Jesus, é a nossa base de evolução moral e espiritual, e que todos nós, seres humanos, devemos experimentar em algum momento da nossa vida. E, como diz, vou deixar a Joana aqui para o final, ela tem uma frase bem boa aqui para nós. E a gente não se apavorar, né? Que a gravidade da pandemia não podemos desconsiderar, ela existe, mas estejamos tranquilos, né? Que estamos na transição aí desse mundo de expiação e provas para entrar no mundo de regeneração. É um alento, né? Para que a gente se conforte e que a gente possa ter esses indícios, né? De que o mundo já está se tornando um mundo melhor. E o resultado disso depende das ações concretas das pessoas, né? Então, a gente tem que vibrar, a gente tem que ter essas vibrações boas, benéficas, para que ajudemos nessa transição, né? A transição planetária, ela será mais de natureza moral, num convite ao ser humano para uma mudança de comportamento, com o objetivo de instalar novos paradigmas de justiça, de dever, de ordem e de amor. Então, se é um convite, se ela vai ser mais de natureza moral, todos nós, né, estamos convidados a participar. Se nós estamos aqui é porque nós já fomos convidados, né? Temos que ter essa clareza. Já fomos convidados antes de encarnar. Vamos passar por isso, vai ter tais períodos, tal. Então, nós já sabíamos. E a gente sabia também desse desafio, dessa mudança de comportamento, com o objetivo de mudar, né? A justiça, o dever, a ordem, o amor. Então, nós assumimos isso lá atrás. E que a gente possa, pelo menos, cumprir parte daquilo que a gente se propôs. Ter tranquilidade para isso. E para encerrar aqui, eu vou falar a frase de Joana de Ângeles. Como diz Joana, a amorável benfeitora de todos nós. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E unidos uns aos outros, entre encarnados e desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Então, todos nós estamos convidados a avançar, a progredir, a participar dessa regeneração. Como eu posso falar isso aqui, que a gente está dentro de uma reunião espírita, como espíritas temos o nosso papel, né? Esse papel de auxílio, aos que precisam aí de uma palavra, de um consolo, de uma conversa, temos esse papel. Não podemos nos negar a ele. E o nosso principal papel de nos melhorarmos, de fazermos essa reforma íntima, moral, para que possamos alcançar, né? Fazer parte aí dessa regeneração que estamos passando aí na transição planetária.
Ela só se tornou mais visível, mas ela já vem acontecendo há algum tempo. E nós somos viajores, né, desse universo, estamos passando por essa transição e passemos com dignidade, com hombridade, com serenidade, com tranquilidade, e que possamos levar isso também a todos que se aproximem de nós. Sejamos ali um pilar, um pilar de força, de serenidade, que dê a calma, o consolo àqueles que de nós se aproximem. Então, para a gente refletir o nosso papel de espírita nesse período de transição planetária, onde estamos caminhando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Estejamos tranquilos. Como diz Joana, unidos uns aos outros, entre encarnados e desencarnados. Sigamos. Jesus espera. Avancemos. Um convite para todos nós, né? Então, vamos avançar. E o nosso Pai Maior nos protege, nos orienta e o nosso irmão Jesus nos guia. E que sigamos, avancemos. É o que a gente tinha para falar hoje. Está com você aí, Valdomiro? Você pode, por favor, fazer a oração para encerrarmos as nossas atividades de hoje? Você faz a oração para nós, Alessandra? Faço. É que eu entendi que você ia fazer, desculpa. Não, pode fazer. Então, obrigado. Então, assim, vamos agora serenar, né, nossos corações. Vamos colocar aí, quem tiver a sua água, para ser fluidificada. Vamos pensar nesse Pai Maior, que é nosso todo amor, toda bondade, toda justiça. Nosso irmão Jesus, o nosso Cristo Consolador, que guia esse nosso planeta, que é o nosso dirigente maior. E temos a convicção de que tudo está sob o comando dele, e que tudo é para melhorar. Que possamos passar por essa transição desse mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Sejamos convidados a estar nesse mundo de regeneração. E para isso precisamos ter essa melhora íntima, ter essa reforma, ter essa clareza de que temos que ser hoje melhor do que fomos ontem e pior do que seremos amanhã. É melhora a cada dia. E vamos então pensar em receber esse passe espiritual dos nossos benfeitores da Casa Espírita Anália Franco, que lá trabalham incansavelmente. Sabemos nos atendimentos desses que desencarnam, que sejam levados aos hospitais espirituais, que recebam o auxílio e o amparo que estão necessitando, que as famílias que tiveram a passagem dos seus entes queridos, que também possam ser confortadas, que entendam que é necessário, mas que não haja dor, haja a conformação. Né? Todos possam receber esse conforto dos nossos amigos espirituais. E agradecemos imensamente por tudo que recebemos até no dia de hoje. E pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima que acolha cada um dos seus filhos, dê a serenidade, a tranquilidade que cada um precisa. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Alessandra por nos propiciar esses momentos de reflexão sobre um tema tão importante e nos despedimos, já deixando o convite para uma nova oportunidade, você está conosco novamente, está bem? Muito obrigado. Deus te abençoe. Leve o nosso abraço também aos 2 Júnior. Tá bom, levo sim. Tchau. Fica com Deus, viu? Amém. Obrigado. Vocês também. Amém. Então, já convidamos os nossos irmãos para amanhã, quarta-feira, 19 horas pontualmente, as vibrações para os lares, e quinta-feira também nós teremos a exposição doutrinária com a nossa irmã Ana Beatriz. Então, todos já são os nossos convidados. Fiquem em paz e que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em vibrações de muito amor. Essa mensagem, essa imagem de fundo é para nós lembrarmos das nossas reuniões presenciais, quando tinha aí bastante gente aí. Então, tchau, pessoal. Estamos desconectando nesse momento. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigado, Alessandra. E até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Desconectando.